Gostaria de iniciar cumprimentando a vocês. Hoje vamos ter a nossa aula do dia 6 de abril de 2020. Vamos continuar então com a modalidade da videoaula e o tema da nossa aula de hoje é a natureza da pedagogia. Vocês lembram que na aula passada nós tratamos, por assim dizer, da natureza, da filosofia, e eu discuti a partir do sentido etimológico, resgatando principalmente a noção de amizade e a noção de sabedoria. E eu fiquei de tratar ainda da questão da noção, da definição da filosofia como forma de vida, e eu vou fazer isso na aula seguinte, que aí eu faço uma síntese da relação entre filosofia e pedagogia. Hoje eu vou continuar só tomando especificamente o tema da pedagogia. Nós vamos ter 3 passos na aula de hoje, eu vou desenvolvê-la a partir de 3 momentos diferentes. Então, nós vamos tratar a pedagogia, num primeiro momento, no seu sentido etimológico, vou resgatar esse sentido lá da Grécia Antiga. Depois, no segundo momento, eu vou tratar da pedagogia como orientação de mundo e a pedagogia como ciência. Então, nós vamos seguir mais ou menos, para vocês terem uma ideia, esse primeiro ponto, certo? E esses 2 pontos, então. E em relação à pedagogia como no seu sentido etimológico, eu quero resgatar lá 4 aspectos: a noção de escravo, criança, caminho, condução e local de ensino, para frisar na sua origem o vínculo da pedagogia como paideia. Então vocês têm aqui também esse sentido etimológico da palavra pedagogia. Depois, no segundo momento, que é o segundo ponto da pedagogia, o 1.1, é pedagogia como condução de mundo. Então eu vou tratar aqui de 5 pontos, né? Sujeito, cultura, sociedade, natureza e educação. E eu quero incluir aí também a linguagem quando eu falar da cultura. E por último, então, eu vou falar aqui da condução da pedagogia como ciência, ou condução científica, por assim dizer, né? Então, vocês podem observar aí que nós vamos ter esses pontos aí, né? Que é, então, a pedagogia como um construto teórico, a pedagogia como um construto metodológico e a pedagogia como formação profissional. Então, vocês podem observar que nós temos aqui um conjunto temático que vão envolver vários conceitos, mas obviamente que eu só vou poder falar aqui no geral, dar um resumo, porque depois, na sequência das aulas, a partir dos outros textos, nós vamos retomar cada um desses conceitos chaves, né? Mas vocês podem observar aqui que essa aula de hoje vai ser uma aula fundamental no sentido de problematizar a noção de pedagogia. Porque, afinal de contas, vocês estão numa licenciatura, num curso de licenciatura que tem como objetivo maior a formação de professores, a formação do licenciado que vai atuar como professor de pedagogia. Então, esse conceito de pedagogia é chave, e ele precisa ser problematizado sob diferentes perspectivas, e na parte final da aula eu vou tentar problematizá-lo a partir da perspectiva profissional, né, voltada especificamente para a formação de professores. Bom, então, eu vou começar com o item número 1, como eu disse para vocês, primeiro passo, primeiro momento da aula, que é o sentido etimológico da pedagogia.
de onde provém esse conceito pedagogia. Da mesma forma que o sentido etimológico de filosofia, a pedagogia vem lá da cultura grega, do mundo antigo grego. E nesse significado antigo grego, a pedagogia estava relacionada com aquela situação, aquela circunstância ou aquele acontecimento histórico, social, cultural, no qual o escravo pegava na mão a criança, filha do nobre, e conduzia até o local do ensino, até o estabelecimento de ensino. Então, desse sentido, ou desse contexto, dessa circunstância, que brota a noção de pedagogia. E eu quero, nesse sentido etimológico, da origem da palavra pedagogia, eu quero problematizar 4 aspectos. A noção de escravo, a noção de condução, ou antes, a noção de criança, a noção de condução, caminho e condução, e a noção de estabelecimento de ensino, que nós poderíamos tomar aí como o sentido originário da escola, né? E então vou começar aqui pela noção de escravos. 4 sentidos: escravo, criança, caminho e escola. A noção de escravo, nós precisamos compreender que ele exercia uma função auxiliar. Ele não era o educador, mas era quem conduzia o aluno ou a criança até a escola. E nós precisamos compreender também que nesse contexto histórico, nesse momento histórico, era uma sociedade aristocrata. Quando se falava em educação, e sobretudo educação da criança, eram os nobres, os homens livres que tinham direito à educação. Então, a criança era filho do nobre e o escravo era o que trabalhava na família da nobreza, no caso, né, do senhor, né? E ele que conduzia, então, a criança. O segundo, mas tem um aspecto que eu quero voltar aí, que é o fato do escravo como adulto que pega na mão e conduz. Esse pegar na mão e esse conduzir precisa ser problematizado, porque é um aspecto originário importante que vai dar uma ideia da natureza da pedagogia, né? Que sempre vai implicar uma relação no seu sentido originário, entre um adulto e uma criança, e um ato de condução. E a criança, então a criança nesse contexto histórico, ela significava que ela era, como eu disse antes, o filho ou a filha do Senhor, né? Que precisava ser educada e que era educada. Então, os escravos também tinham filhos, mas as suas crianças, os seus filhos não tinham direito à educação no mesmo sentido que era dada a educação para as crianças filhas dos nobres, né? Então, vocês vejam aí, a criança, ela sai da família, ela ela é conduzida pelo escravo, né? E ela é levada ao estabelecimento de ensino. Nós temos aí, com a presença da criança, o envolvimento de outras pessoas e outras instituições, como é o caso dos pais na família, do escravo que trabalha na família e do estabelecimento do ensino e da escola, né? E, então, é importante destacar esse aspecto, vamos dizer assim, que envolve as instituições, que envolve o mundo social, que eu vou retomar depois, né? E a criança dentro desse mundo social e que é conduzida por um adulto. Já é aí na sua origem
dá para a gente perceber uma complexidade que envolve essa relação de condução do escravo em relação à criança, ou da criança que é conduzida pelo escravo. E aí, como terceiro, então nós temos o primeiro, o escravo, o segundo, a criança, e o terceiro aspecto aí é esse ato de condução que ocorre no caminho, ou o escravo que pega a criança na mão e o conduz por meio de um caminho. E aí nós temos dois aspectos, que é essa condução. O que é essa condução? O modo como ela é feita e o que é esse caminho e como ele conduz do local da família até a escola. E o caminho, nesse sentido, ele representa, claro, o percurso geográfico, vamos dizer assim, mas ele, nesse contexto, pode e deve ser tomado também em seu sentido metafórico. O que significa do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da formação humana, pegar na mão alguém e conduzir por meio de um percurso, por meio de uma trajetória. E nesse percurso há dois aspectos importantes que precisam ser frisados, que eles são constitutivos do processo formativo, que é a noção de experiência. No caminho acontecem coisas, no caminho se fazem coisas, né? Então a noção de experiência e a própria noção de acontecimento, né? No caminho acontecem coisas que são experienciadas por quem faz esse caminho, que no caso é o escravo e a criança. E por último, entra a questão do estabelecimento de ensino. Nós temos lá, no contexto originário grego, há mais de 25 séculos, o germe daquilo que vai se tornar na cultura ocidental posterior à escola, principalmente no sentido moderno, que vai ser uma experiência de massa, que vai ser, vamos dizer assim, levantada essa bandeira de que a escola deveria ser um direito, um direito de todos e um dever do Estado. Isso é só na modernidade, a partir principalmente do século XVIII. Lá na antiguidade nasce a escola como um local de ensino com suas especificidades, entre elas, como eu disse antes, só vai para a escola quem é filho de nobre, e a escola tem um sentido diferente do que ela vai assumir na modernidade. Mas aparece lá na escola, né, já esse sentido originário de ser um espaço de ensino e de aprendizagem, e também aparece ali um espaço, vamos dizer assim, de aprendizagem por meio do lúdico, né? Tem um livro aqui que eu quero mostrar para vocês, que é um dos clássicos, aí na nossa biblioteca da UPF tem esse livro, que é de um autor francês chamado Henri René Moureau, História da Educação na Antiguidade. Tem um capítulo aqui, de modo especial, que eu separei, né, para um capítulo inicial aqui, né, que vocês poderão olhar aqui, que é onde diz que trata, né, das instituições educativas, né, na página, principalmente na página 164 em diante, aonde ele trata do surgimento desse estabelecimento de ensino, certo? Mas ali já a escola nasce, tanto é que depois vai para o latim, né? Escolé é o lugar do tempo livre, do exercício, né? Da aprendizagem, onde se faz algo em relação ao saber e ao conhecimento, que não ocorre nem no ambiente da família, nem no ambiente social. Então, esse é um aspecto fundamental. E daí eu quero retirar a noção que brota, né, desse sentido etimológico da pedagogia como vinculada à noção do adulto, da criança, do caminho
e da escola, eu gostaria de retirar aí essa noção que se formula como grande projeto educacional grego, que vai ser o berço e a base da cultura ocidental e da educação ocidental, que é a noção de paideia. É daí, né, já desse sentido etimológico da pedagogia, que brota a paideia. E o que é a paideia? A paideia, na sua origem, ela está vinculada, como o próprio sentido da pedagogia, vinculada com essa relação do adulto com a criança e da educação que é feita ou que é oferecida para a criança, é o mundo que o adulto descortina para a criança, né, visando a sua formação em todos os seus aspectos, né? Não só a formação cognitiva, o desenvolvimento da inteligência, nós diríamos hoje de competências específicas, né, voltadas para a escrita, para a leitura, para o domínio matemático. Isso tudo é fundamental, já está lá na origem, é decisivo para que a criança, na medida em que vá se desenvolvendo, ela possa ocupar progressivamente, enquanto adolescente, jovem e depois adulto e velho, um espaço, um lugar na esfera pública, né? Tudo tem que começar ali na infância, né? Então, é o desenvolvimento, né, desses aspectos, do domínio da matemática, né? Do português, da escrita, da leitura, isso é indispensável, mas junto com essas, diríamos hoje, com essas competências, habilidades, né, também tem as outras, como vinculadas à arte, né, à música, à literatura, à ginástica. Um exemplo clássico, e talvez o livro mais clássico que trata disso no mundo antigo é a República, do Platão. E a República do Platão, né, nesse livro A República, o Platão desenvolve, por assim dizer, a sua utopia pedagógica, desenvolve a sua paideia, visando já de um modo bem originário, inicial e clássico, o desenvolvimento de todas as capacidades das crianças. Então, uma criança bem formada, era claro que a criança nobre, ela tinha que ter todas as suas capacidades provocadas, pelo menos a escola e a educação que o adulto oferecia à criança deveria provocar o desenvolvimento de todas essas capacidades. E aí nós temos um aspecto fundamental, né, que depois, por exemplo, a própria formação profissional deveria estar vinculada a essa formação mais ampla, mais geral, né, e que eu vou voltar na sequência. Então, eu queria, para finalizar esse primeiro ponto, dizer que, no seu sentido etimológico, a pedagogia tem a ver com essa relação do adulto com a criança. Ele pega a criança na mão, conduz até um determinado lugar. E aí nós teríamos um conjunto de questões que nós poderíamos problematizar já nesse sentido etimológico da palavra pedagogia, né? O que significa pegar na mão, o que significa conduzir, como se pode conduzir, para onde se conduzir e por que se conduz nessa direção e não em outras, para outras direções. E, como eu acabei de falar, já desse sentido etimológico, então, brota a noção de paideia como um projeto amplo, integral, de desenvolvimento de todas as capacidades, ou, se quisermos, na linguagem de hoje, todas as competências do ser humano e em todas as direções. Esse é o primeiro ponto da nossa aula, o sentido etimológico. Eu vou passar agora, então, para o segundo ponto, né, da nossa aula, que eu vou tratar aqui, então, da pedagogia como orientação de mundo. E, nesse sentido,
como a pedagogia como orientação de mundo, ela envolve aqui aqueles aspectos lá que eu havia dito para vocês. Pedagogia como orientação de mundo, ou como na linguagem já lá etimológica, pedagogia como condução de mundo. O que significa aí tomar a pedagogia como condução de mundo? Então tem um aspecto aí, um conceito aí que é fundamental, que é o conceito de mundo. O que é mundo? O mundo é o conjunto, vamos dizer assim, o conjunto de todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as culturas. O mundo é o conjunto dos acontecimentos. Mundo é o conjunto daquilo que nós significamos. Mundo é o conjunto daquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. Por isso que o mundo, ele abarca esses 5 pontos aqui que eu havia falado para vocês. Não existe mundo sem sujeito, não existe mundo sem cultura, não existe mundo sem linguagem, não existe mundo sem sociedade, não existe mundo sem natureza e, o que nos interessa fundamentalmente aqui, não existe mundo sem educação. Eu vou falar, então, brevemente sobre cada um desses aspectos, que depois nós vamos retomar na sequência das nossas aulas, nos outros textos, nós vamos voltar a cada um desses pontos, né? Em relação mundo como sujeito, o mundo como sujeito, ou o sujeito como constituidor de mundo, nós poderíamos dizer, ele se refere e nos remete, do ponto de vista da filosofia da educação, que é o ponto de vista que eu estou adotando para conduzir as nossas aulas, ele implica em perguntar por essa pergunta que os seres humanos sempre, historicamente, se perguntaram desde quando começaram a desenvolver com sua consciência e a capacidade de pensar sobre as coisas, que é a pergunta sobre si mesmo. Quem é o sujeito? Quem é o ser humano? Quem eu sou? Da onde eu vim e para onde eu vou? Então, a relação sujeito-mundo implica essa pergunta fundamental: quem é o ser humano? E traduzido para o contexto pedagógico, e principalmente para o contexto da formação de professores, essa pergunta ela assume uma importância capital porque ela se especifica na pergunta, por exemplo, de quem é o sujeito que ensina e quem é o sujeito que aprende. Mas, no modo mais específico ainda, quem é a criança, quem é o adolescente, quem é o jovem, né? Como vive, como pensa e, sobretudo, nesse caso, né, quem é a criança que aprende e que ensina. Quais são as suas melhores condições ou quais são as melhores condições pedagógicas para seu aprendizado e para o seu ensino. Então, vocês vejam, quando eu digo que a pedagogia ela é uma condução de mundo, vinculada ao sujeito, nós temos uma relação mundo-sujeito e essa ideia básica, o sujeito como constituidor de mundo. Mas como o sujeito constitui o mundo? Como a criança constitui o mundo? Ou seja, como a criança aprende, como a criança ensina. E aí que entra a noção da cultura, e eu vou trabalhar aqui a cultura num sentido amplo, mas também num sentido específico como linguagem, né? Num sentido amplo, a cultura, o que é a cultura? E por que a cultura é mundo ao mesmo tempo? A cultura, nós poderíamos dizer, numa significação, numa definição antropológica mais ampla, que é tudo aquilo que é produzido, é tudo aquilo que o ser humano encontra
na natureza, no mundo, e produz dando significado, atribuindo significado. Então, cultura tem a ver com tudo aquilo que é produzido e significado pela mente humana, pelo espírito humano. E como é significado isso? O principal ato de significação é simbólica. E a linguagem é a principal expressão simbólica do ser humano. Né? A linguagem é, por assim dizer, uma ação simbólica significativa. E a linguagem, numa das suas formas específicas, por exemplo, a linguagem como fala, a linguagem como conversação ou a linguagem como diálogo, é o meio de interativo pelo qual as pessoas interagem entre si e com o mundo, com os objetos do mundo, com a natureza física que constitui o mundo, mas também, nesse caso, com a própria natureza em sua dimensão simbólico, espiritual e cultural. Então, a cultura, ela abrange, né, esse modo de fazer significativo, de construir coisas, de construir objetos, mas também de construir símbolos e dar significado a todo o ato de construção por meio desses símbolos. E daí surgem questões fundamentais, como, por exemplo, pela linguagem simbólica que nós nos comunicamos, que nós conversamos, que nós dialogamos. E isso é constitutivo do próprio ato da educação. Nós não poderíamos pensar o mundo no sentido educativo, o mundo como educação, sem a presença do sujeito e sem a presença da cultura. É o sujeito cultural que mantém relação com o mundo por meio da linguagem. É o sujeito cultural que se educa ou também se deseduca pela relação cultural que ele estabelece dentro do mundo. Ele pela cultura, pelo uso da linguagem, ele constitui o mundo, constitui o seu mundo e interfere de uma forma educativa ou não educativa na construção significativa que as outras pessoas fazem de seus próprios mundos. Né? E a questão da sociedade, como é que se relaciona aqui? Não existe tudo isso que eu estou falando, e eu estou falando distinguindo sujeito, cultura, sociedade, depois educação, por uma questão didática, mas é óbvio, né, que o mundo é essa totalidade de sujeito, cultura, sociedade e educação, e não há uma distinção radical, porque assim como o sujeito não pode ser separado da cultura, o sujeito só existe por ser cultura, da mesma forma a sociedade não pode ser separada numa fronteira rígida da cultura. Sociedade e cultura se entrelaçam, mas sociedade aqui eu gostaria de tomar mais num sentido, né, do modo como o ser humano produz social e institucionalmente a sua sobrevivência, a sua subsistência, e daí tem a ver com a economia. A sociedade, do ponto de vista econômico, é o modo como o sujeito produz a sua subsistência, o ser humano produz a sua subsistência, e a sociedade como instituição e como organização, ela tem a ver com a política, porque tudo isso, esse modo de subsistência, ele precisa ser organizado, distribuído, socializado, né? E isso é feito por meio de uma organização política, que pode ser justa, adequada, como pode não ser, como na maioria das vezes não é, pela interferência política, né? Quando a riqueza se concentra, por exemplo, há uma distribuição injusta da riqueza produzida, que gera, então, a desigualdade social, a injustiça social e aumenta ainda mais a pobreza.
Então, a sociedade, nesse caso, nós não podemos entender como se fosse um todo harmônico, aonde todos caminhassem na mesma direção e todos quisessem a mesma coisa. A sociedade é constituída por conflitos, por luta de interesses e é constituída pela concorrência. A política, no sentido ético e normativo do termo, seria uma maneira de organizar solidária e justamente essa produção e distribuição da riqueza. Por último, o último aspecto constitutivo desse mundo é a própria ideia da educação. Então vocês vejam, não podemos falar da relação mundo e educação, e a educação como constituidora de mundo, se nós não levarmos em consideração o sujeito, se não levarmos em consideração a cultura, se não levarmos em consideração a linguagem como o principal instrumento, vamos dizer assim, o principal dispositivo, o principal mecanismo de produção da cultura, não podemos deixar de lado a sociedade, entendida duplamente aí como produção econômica e como organização da distribuição dessa produção, né? E a educação. Eu não falei da natureza, que merece um ponto à parte, que eu vou voltar num outro texto que eu vou discutir com vocês. A natureza compreendida, sobretudo, não só como mundo físico, mas como meio ambiente, né? Que é o grande habitat humano, né? Humano e de todos os seres vivos, e o quanto é importante, a partir dessa perspectiva, vamos dizer assim, ampliada de natureza, a gente pensar como nós tratamos esse grande habitat dos seres orgânicos e inorgânicos e como nós, historicamente, tratamos e estamos tratando hoje, e o quanto é importante a gente levar em consideração, no processo formativo humano, uma reflexão sobre esse grande habitat chamado natureza e ambiente natural, social e humano. A educação aí, ela tem a ver, então, especificamente, a educação é um conceito amplo, eu vou retomar depois ali num aspecto específico, né? Mas é tudo aquilo que nós ensinamos e aprendemos espontaneamente, que não necessariamente ocorre só no ambiente escolar, e talvez hajam e possam haver experiências educativas de muito significado fora da própria escola. Então a educação é esse processo espontâneo, onde na relação entre duas ou mais pessoas se ensina e se aprende. E espontâneo por quê? Porque não é orientado por um saber sistemático, metódico e assim por diante, que esse vai ser a natureza que eu vou reservar para a noção de pedagogia, certo? Então, temos aqui nesse ponto aí da pedagogia como condução de mundo, vocês vejam o conjunto de temas, de problemas que envolve, né, essa definição, e o quanto é importante para uma boa formação de professores, que não seja só técnica, especializada, que não seja só voltada para esse ou para aquele ponto, que tenha essa compreensão mais abrangente, porque tudo que se fizer de específico na pedagogia, como por exemplo, educação das crianças, letramento das crianças e assim por diante, precisa ser o ensino da escrita, o ensino da leitura na sua fase inicial, né? Precisa levar em consideração essa condução de mundo, precisa levar em consideração essa compreensão ampliada de mundo na qual todos nós, de uma maneira ou outra, estamos inseridos. Então, o mundo como o espaço do ser humano, dos seres humanos, das suas relações entre si, mundo como cultura, como linguagem, mundo como sociedade, mundo como natureza e, obviamente, mundo como educação. Por último, eu gostaria de passar, então, para o tema que eu estou chamando aqui a pedagogia como condução científica do processo de ensino-aprendizagem. E talvez,
com esse ponto nós entramos naquilo que é o mais específico da pedagogia, aquilo que é um núcleo constitutivo da pedagogia como formação de professores, é um núcleo constitutivo da pedagogia como se usou chamar, principalmente a partir do final do século XIX, a pedagogia como ciência da educação, ou pedagogia como ciências da educação. E o que significa, então, pensar a pedagogia como uma condução científica? O que significa pensar a pedagogia como ciência? Qual é essa relação, então, entre pedagogia e ciência? E se nessa relação da pedagogia como ciência, ela precisa preservar aquela dimensão da pedagogia como constituição de mundo, como formação de mundo, num sentido cultural, linguístico, social mais amplo, que eu acabei de expor. Se sim, em que medida é possível assegurar isso, principalmente num currículo de formação de professores que atravessa, interdisciplinarmente, que cruza interdisciplinarmente todos os níveis da formação, todos os semestres da formação de vocês ao longo do curso de pedagogia. Então, eu gostaria aqui de falar rapidamente, porque eu já estou quase finalizando a aula e talvez eu combine com vocês o seguinte: inadiavelmente, então, na próxima aula, a gente reservaria e aí uma aula, não só videoaula, mas vamos discutir também de uma forma interativa pelo Google Meet. Vamos ver um recurso. O nosso próximo encontro da aula do dia 13, eu vou me demorar com mais calma sobre esses 3 pontos que eu havia anunciado para vocês no início. Eu só vou comentar no geral agora e ficar combinado, então, que a próxima aula eu vou desenvolver com mais vagar esses 3 pontos aqui, que a pedagogia como condução científica. Ela implica pensar a pedagogia como um construto teórico. Então, o que é a pedagogia como um construto teórico que nos leva a discutir aspectos da noção de teoria? A pedagogia como construto teórico, ela tem a ver principalmente com a noção de escolha e uso de conceitos. Pedagogia como construto teórico tem a ver com o emprego dos conceitos, A pedagogia como construto metodológico, isso tem a ver, então, principalmente com a escolha e o uso dos procedimentos, das técnicas, por exemplo, de ensino, mas também numa perspectiva mais ampliada com a problematização da própria noção de método. O que é um método? Por que é importante para a pedagogia, nessa perspectiva metódica, que ela se debruce investigamente sobre esse fenômeno educativo como um ato espontâneo de ensino-aprendizagem, E aí, por último, a questão que mais interessa, que é a pedagogia como formação de professores. E aí voltaria de novo essa dupla dimensão. E é a tese que eu vou procurar defender junto a vocês, para depois a gente discutir na próxima aula, que para ser bem-sucedida uma pedagogia enquanto formação de professores, ela tem que estar ancorada nessa dupla perspectiva, como pedagogia como condução de mundo e pedagogia como condução científica, E aí é com essa dupla ancoragem que ela pode, enquanto formação de professores, se debruçar sobre a cultura escolar,
pensar o que constitui o mundo escolar, né? Quais são os aspectos constituintes indispensáveis daquilo que nós poderíamos chamar de cultura ou estrutura escolar, né? E, sobretudo, como se pensa dentro da cultura escolar o processo formativo, né? A partir da relação entre professor e aluno. Ou seja, como se dá no âmbito escolar a relação pedagógica professor e aluno e quais são as melhores ou quais seriam as melhores condições para que nos levaria a um bom preparo para exercer o nosso papel como professor, quais seriam as melhores condições formativas, né? Do ponto de vista de uma postura metodológica, do ponto de vista de uma postura investigativa, né? Do ponto de vista de um tratamento nosso, meu, enquanto professor, em relação ao meu aluno, né? E aí por isso que é importante essa pergunta: quem eu sou como ser humano, quem eu sou como professor, o que eu quero como ser humano, o que eu quero enquanto professor. Quem é o meu aluno, quem é a criança que está diante de mim, quais são qual é o seu perfil, quais são as suas expectativas, os seus sonhos, quais são os seus problemas, as suas dificuldades, como se apresenta afetivamente, qual é o mundo afetivo dessa criança, que problemas ela traz, né, do ambiente social da onde ela vem, mas ao mesmo tempo, o que essa criança, enquanto meu aluno, significa do ponto de vista da motivação, que me leva a me empenhar mais ainda na minha tarefa formativa enquanto professor. E aí eu gostaria de retomar isso na próxima aula, né, fazendo um link com um dos aspectos que nós vimos na definição etimológica da palavra filosofia. Vocês lembram que era amizade e sabedoria. Eu queria fazer um link, eu vou fazer um link na próxima aula com esse espírito que é originário da filosofia e que invade toda a cultura no seu desenvolvimento posterior, todos os outros conhecimentos, e que passa a ser não mais propriedade exclusiva, monopólio exclusivo da filosofia, que é essa ideia do espanto e da curiosidade, né? Uma das principais tarefas da pedagogia como condução científica voltada para a formação de professores implica em provocar aquilo que poderíamos dizer a formação do espírito investigativo, ou seja, despertar o assombro e a curiosidade da criança, mas do próprio professor no processo formativo. E aí nós podemos ver o quão umbilicalmente estão filosofia e pedagogia, porque ambas têm um parentesco próximo quando compreendidas dessa forma, porque têm uma tarefa semelhante, né? Que na prática, no exercício do sente se confundem, que é levar professor e aluno a pensar por conta própria. E isso só é possível na medida em que filosofia e pedagogia forem capazes, tanto teórica como metodologicamente, de criar os recursos didáticos, de criar o cenário pedagógico adequado para que esse espírito investigativo, essa curiosidade que constitui a condição humana, se desenvolva, né, se desdobre e tome conta da postura do ser aluno, tome conta da postura do ser professor, tome conta da postura de ser humano diante do mundo. Muito obrigado.